Olá, estamos ao vivo aqui nesse sábado, às 16 horas. Eu sempre entro um minutinho antes para chamar você que está em casa a participar com a gente essa live super especial hoje com o escritor Paulo Rezzutti. Paulo, que é um querido, topou participar com a gente hoje desse dia tão especial para falar sobre as mulheres no Brasil Império. Esse é um tema que me interessa, particularmente me interessa muito, porque eu acho que algumas mulheres desse império, na história desse império, são muito pouco faladas ainda. O Paulo vai conversar com a gente hoje. E lembrar para todo mundo que está em casa que vocês podem participar, mandando suas perguntas aqui direto no chat com a gente. Eu fico de olho aqui, o pessoal lá do arquivo também me ajuda. Todo mundo fica de olho, manda suas perguntinhas aqui para poder participar ao vivo com a gente nesse sábado, dia 6, super especial, tá bom? Deixa eu compartilhar aqui a nossa live na minha página. Dizer também, mandar um grande abraço para quem está vendo a gente ao vivo pela TV Câmara, nossos parceiros, obrigada. O programa fica ao longo da semana aí passando na TV Câmara. Então, olha, gente, obrigada pela audiência, obrigada pelas sugestões que vocês têm mandado. Para a gente é muito importante esse feedback, essa conversa que a gente tem e as sugestões que vocês têm mandado de programa também, tá? Vamos lá, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Só um minuto. Pessoal, a equipe do arquivo já está a postos, deixa eu ver. Olha quanta gente já entrou. Boa tarde, gente. Paulo já está aqui com a gente, vamos dar boa tarde a ele. Paulo, querido. Seja bem-vindo, Paulo. Tudo bom? Obrigada. E aí, pessoal? Te agradecer, dizer que você está sendo muito aguardado aqui pelo Norte e Noroeste Fluminense. É um presente para a gente. Muito obrigada por você ter topado. Eu, particularmente, fiquei muito feliz pela sua simpatia, pela forma tão simpática, doce com que você nos atendeu. Então, só tenho que te agradecer. Imagina, foi um prazer. Eu estava ainda tentando encaixar dias, né? Foi meio complicado, mas a gente conseguiu achar aí um dia que eu conseguia participar. E eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Gente, contar para quem está em casa, Paulo é o campeão das lives, não tem como. Você está fazendo live todo dia, né, Paulo? Não, assim, quando eu não faço, me convidam, né? Então tem mais convite, na verdade, do que eu estou fazendo. Quando eu faço, geralmente eu faço no meu canal no Instagram de domingo à tarde, né? Amanhã tem uma. E aí mas tem muitas lives que eu estou sendo convidado para fazer. Muitas. Eu estou acompanhando lá. Gente, olha, uma dica também. O canal do Paulo no YouTube é um canal incrível. Eu digo o seguinte, Paulo, você é meu companheiro ali de todas as noites, porque sempre eu assisto televisão mais quando eu vou dormir. Então, eu estou sempre vendo ali os seus programas, as suas dicas. Gosto muito. Parabéns. Eu acho que você foi muito feliz na escolha em começar a falar sobre... E acho que agora a gente começa a nossa live, eu queria começar por aí. Você foi muito feliz em começar a falar sobre a família imperial brasileira, mas a partir de um ponto de vista talvez não tão falado pela história, né? Resgatando, por exemplo, a história da Leopoldina. Eu queria, antes da gente começar a falar sobre as mulheres do Brasil Império, eu queria saber de onde surgiu essa sua paixão pela história, essa sua paixão pela família imperial, a ponto de começar a escrever, né, sobre ela. Nossa, que pergunta complicada. Já me fizeram pergunta complicada, mas essa ganhou aí. Então, eu sempre gostei de história, eu sempre gostei de monarquia, mas assim, eu sempre achava mais legal assim olhar para fora, né? Então, o que você é bombardeado, né? Pela Revolução Francesa, pela Maria Antonieta e o Luiz dela lá, que eu esqueci o número, sendo guilhotinados, então aquela pompa e circunstância de Versailles. Eu tenho uma predileção muito grande pela história da família Romanov, e eu sempre li, sempre olhei mais para fora, né? Porque eu achava que aqui dentro não tinha nada que prestava, porque tipo, foi tudo muito en passant que teve na escola, e então aqui não presta nada. É legal a gente olhar para fora, não é? Essa. A gente pensa, é verdade. Não é? E aí eu caí, na verdade, eu fiz
percurso inverso, porque eu me interessava tanto pela família imperial russa, na época ainda que não tinham nem achado, eu sou tão velho que na época que eu comecei a me interessar nisso, ainda não tinha tido a descoberta dos cadáveres deles. Então, na minha época de interesse, estou falando da década de 80, ainda era um grande mistério o que tinha acontecido com a família imperial russa. Ela sumiu da face da Terra e havia 1000 versões. Então era essa coisa do mistério que me instigava também. E aí tinha a tal da Ana Anderson, que se falava que era Anastácia e tal. E aí eu descobri que essa mulher estava enterrada, está enterrada num castelo na Baviera, que chama-se Zion. E, por um malabarismo do destino, assim, essa família que abrigou o corpo da Anastácia, que achava que ela era a princesa russa desaparecida, ela tinha herdado esse castelo da imperatriz Amélia de Leuchtenberg, que era a nossa segunda imperatriz casada com Dom Pedro I. Foi aí que eu comecei a ter interesse. Falei, peraí, o que essa imperatriz tinha? Aí eu fui chegando para cá de volta, eu fiz o caminho inverso. Aí eu voltei para o Brasil. Nossa. Quer dizer, olha A volta que você deu. volta para voltar para o Brasil. E aí eu comecei a me interessar por esses personagens. E no meio disso tudo, eu estava na faculdade, eu sou formado em arquitetura, e eu tava terminando a faculdade e eu tinha que realizar um estudo de algum bem imóvel que tivesse sido recentemente restaurado e reaberto na cidade de São Paulo. Esse recentemente é década de 90, tá? É bem antigo. E aí era a casa da Marquesa de Santos em São Paulo. E a Casa Marquesa de Santos em São Paulo é um ícone da arquitetura paulistana, porque é a única casa de taipa de pilão, um processo de construção, que ainda está de pé no centro urbano. Você tem outras casas de taipa, mas que não estão no centro urbano, não sobreviveram à evolução urbana da cidade de São Paulo. E aí eu tive que estudar a casa tal, e aí, tipo, quem é essa mulher? Eu sabia da Marquesa por causa do filme Independência ou Morte, essas referências, a Maite Proença, o Quinto dos Infernos, eu acho que ainda nem tinha ainda o Quinto dos Infernos, mas assim, a Marquesa de Santos era, na minha cabeça, era pela Libertina, vamos combinar, né? Oi? Quase uma libertina, vamos combinar, né? Sim, Que era o que vinha mas, tem. sim, mas não é só isso, era quase libertina e o foco dela era como amante. Então, Uhum, como amante, no meu imaginário, ela estava situada no Rio de Janeiro. Que casa é essa dela em São Paulo? uhum. Aí eu tive que levantar a história dela para entender o que aquela casa estava fazendo em São Paulo. Eu descobri que ela tinha morrido com 70 anos naquela casa e ela foi amante do Dom Pedro por 7 anos. Então, quer dizer, tinha uma história aí que não era contada dela. E Uhum. aí, então, quer dizer, por essa volta que eu fiz com a Amélia e por essa entrada na família imperial pela Marquesa, é que eu comecei a ver que tinha muita história que não chegava até nós, que não chega até o estudante, que não chegava, né? Não, é uma história rasa, né? A história do Império dessas personagens é só aquele ponto que faz parte do processo. Acabou aquele processo, acabou a pessoa, né? E com a Marquesa foi, de certa forma, na verdade ela tem todo um processo de apagamento, é um pouco diferente o caso dela, mas Uhum. e a Leopoldina também, ela encaixa nessa questão também do apagamento, do que não se fala, né, a mulher a mulher na política, como que você vai explicar no século XIX uma mulher que teve uma preponderância dentro do movimento de emancipação política? Né? É complicado, porque o lugar da mulher é o ambiente interno, não é o ambiente público, não é o ambiente do homem, né? Que é o ambiente público. O ambiente dela é privado, então tem toda essa questão que acaba diminuindo a importância da imperatriz, no caso. E nos chegou, pelo menos, a minha referência dela era o que eu via em excursão da escola no Museu Paulista, que é chamado Museu do Ipiranga, de São Paulo. Tem um quadro lá do Failucci que tem a Leopoldina sentada com
todo um bando de filho em volta. Quer dizer, é uma matriarca, né? É a mulher que serve para ter filho. Né? Uhum. É essa linha. Anos depois é que eu descobri o quadro da Georgina Albuquerque, que está no Museu Histórico Nacional, onde ela é a única sentada, todos os homens em volta de pé, e ela presidindo a reunião de Conselho de Estado que vai decidir mandar as cartas para o Dom Pedro, quer dizer, é uma outra posição, ela está numa posição de poder, né? Mas aí também é uma mulher que pinta, né? É a mulher que mostra isso, o homem mostrou ela como uma matriarca, né? Então e aí essas formas de discurso é que acabam dando o tom de como que ela vai ser representada ao longo da história, né? Tanto ela quanto a Marquesa e várias outras mulheres, né? Agora é que a gente tem uma outra pegada, né? Outra liberdade para se falar de tudo. Sim, sim. Agora eu tenho mais uma pergunta antes da gente entrar no tema mesmo, Mulheres no Brasil Império, porque é algo que eu, como historiadora, tenho muita curiosidade, Paulo. Eu queria saber como foi a sua entrada no mundo dos livros, em quem você se inspirou para começar a escrever e como se deu essa entrada, como você foi recebido, porque para quem está em casa, gente, acho que todo mundo sabe, porque tem muito fã do Paulo aqui acompanhando a gente. Paulo é arquiteto, então eu queria saber como foi o seu relacionamento, o seu diálogo com os historiadores e em que momento veio o clique, o start, Paulo. Vou escrever um livro para começar a falar sobre essa história que não contada. Pois nossa, assim, eu sempre gostei de escrever, eu sempre gostei de ler muito, isso na minha casa sempre teve muitos livros, então Memórias Póstumas de Brás Cubas eu li quando eu tinha, acho que 7, 8 anos, não entendi nada, mas eu li. Depois eu tive que reler de novo, mais velho, mas estava na estante, entendeu? Estava lá, eu podia pegar e ler. Então eu sempre fui muito acostumado com a leitura. A escrita eu sempre gostei, na verdade, eu escrevi uma ficção que eu nunca publiquei, porque tá uma droga, e sobre a história da cidade de São Paulo, que se passava, era um mistério, tipo uma coisa meio Dan Brown, assim, com pistas sobre a cidade, que estava na cidade de São Paulo, e enfim, um dia talvez eu volte a isso. Mas, o que aconteceu? Eu estava então fazendo esse livro sobre São Paulo, que se passava atualmente, mas o pano de fundo, o cenário era São Paulo de 1840. Uhum. E avançando até a década de 60. E quando eu estava pesquisando para dar o suporte para essa, assim, no meio das pesquisas, não tinha nada a ver com ela. Mas toda hora que eu estava procurando alguma informação sobre São Paulo desse período de 1840 a 1860, ela sempre surgia de alguma forma. Então, ou era dando um baile, ou era brincando, ou era no meio da Revolução Liberal, ou casando com o presidente da província de São Paulo, ou colocando os filhos para estudar na faculdade de Direito, e isso que me despertou esse retorno a essa imagem que eu tive na faculdade, quando eu estava estudando a casa dela. Uhum. E eu falei, poxa, mas tem tanta coisa dessa mulher aqui que não foi dita, né, que não tá nos livros de história. E eu comecei a colecionar eu comecei a pegar tudo que eu via em livros antigos sobre São Paulo e comecei a anotar. Então, no final, eu tinha meio que um dossiê sobre a Marquesa na cidade de São Paulo, mas da época que ela voltou do Rio de Janeiro, 1830, até a morte dela em 69. Então, eu tinha 39 anos da vida dela em São Paulo, Sorocaba e outros lugares, e, inclusive Rio de Janeiro, porque ela retorna para o Rio de Janeiro como esposa de um deputado, seria hoje um deputado federal, o Tobias, e eu falei, bom, agora eu terminei a ficção, que eu nunca publiquei, eu acho que nem vou publicar, e eu falei, eu vou escrever sobre essa mulher. Só que na minha santa ignorância, eu pensava assim, eu vou escrever sobre ela, mas eu vou fazer
eu vou fazer diferente, queria ser o diferentão. Eu falei, eu não vou falar dela como amante, me interessa a trajetória dela sem apelar pela questão da amante. E Aham. aí, quando eu estava pesquisando sobre ela, eu soube da possibilidade de ter umas cartas do Dom Pedro para ela em Nova York. Eu fui atrás, achei as cartas e caí do cavalo, porque eu falei, essas cartas são 94 cartas, eu já tinha achado mais duas em São Paulo, que também eram inéditas, ou seja, eu tinha um lote de 96 cartas inéditas do Dom Pedro para a Marquesa. Eu parei a biografia dela, aí eu transcrevi essas cartas. Uhum. Aí eu fiz além do trabalho de transcrever as cartas, e quem trabalha com documentação primária sabe muito bem o que é a maldita escrita ferrogálica, sabe? Quando vaza, você xinga o cara por não ter pago um pouco mais e comprado um papel decente, né? Que aí teria segurado melhor a tinta. Enfim. E aí eu jogava no Photoshop, flipava, tentava escurecer, clarear para tentar ter uma ideia do que era aquilo, enfim, foi um parto. Aí eu transcrevi tudo, aí eu tinha que entender o que era aquilo. Por que ele estava mandando um bolo de cutia para Domitila? O que era o queijo de pinha? O que era o que era a tal das seringas, para que servia as tais das seringas que tinham pertencido à imperatriz que ele estava mandando para ela. Sabe assim, termos, locais, pessoas que eu tinha que entender para entender aquele contexto daquelas cartas. Sim, sim. E aí eu comecei a fazer a contextualização daquelas cartas, né, no tempo, no espaço, no local, os personagens e tal. E aí eu tinha o livro, que aí eu lancei, que foi o Titílio Demonão. E eu tive que aí foi uma bordoada do destino, tipo assim, tá bom que você não vai falar deles como amantes, né? E aí eu tive que lançar esse primeiro livro. E aí nesse primeiro livro foi a minha sorte. Por quê? Porque se eu não tivesse, porque essas cartas, a descoberta dessas cartas, ela me catapultou. Porque isso daí ela me jogou, porque assim, eram inéditas, fez um baita uê, saiu em tudo quanto é jornal, fui entrevistado em tudo quanto é canto, fui no Jô Soares, sabe assim, teve uma mídia que raramente, assim, não é raramente, é impossível, um autor iniciante conseguir uma mídia dessa. Uhum. E assim, e não teve academicamente, que não houve críticas do livro. Houve, assim, a academia, uma parte ignorou. A parte que não me ignorou me pegou para si. Tipo assim, por exemplo, tem a professora Maria Celi Chaves Vasconcelos da UERJ, que me enfiou no grupo de estudo dela, vive querendo que eu faça mestrado com ela. Tem pessoas da academia que me dão um baita suporte. Uhum. Por conta das pesquisas, por conta de ver a seriedade que eu tenho. As suas pesquisas são consistentes demais, elas são muito profundas. Pois é, mas o problema é essa. O problema é, mas ele é arquiteto. Sabe assim? É essa questão. Só que aí vira meio que assim, local de fala, parece assim, né? O argumento de autoridade versus local de fala. Não, quem é ele para falar da nossa história? Bom, eu sou um brasileiro, eu leio, eu tenho senso crítico e eu não estou brincando. Eu estou tentando fazer um trabalho sério com a instrumentação que eu possuo. Tem pessoas que torcem o nariz? Tem, mas eu nunca tive problema de acesso à documentação. Por conta de não ser da área, assim, não ser formado em história. Uhum. O que eu senti na minha viagem o ano passado para a Europa, quando eu fui dar uma palestra dentro das comemorações dos 200 anos de nascimento da Rainha Maria da Glória, que é a Maria II de Portugal, né, que nasceu no Rio de Janeiro o ano passado fez 200 anos. Nesse espírito dessas comemorações do aniversário dela, eu fui dar uma palestra no Palácio Nacional da Ajuda, em Lisboa, para contextualizar quem eram os pais dela.
né? Então, falar sobre a Leopoldina para os portugueses e falar sobre o Dom Pedro. E eu fui, assim, absurdamente bem recebido por todos os diretores, professores, sabe, assim, abriram portas para mim, que aqui não é assim. Uhum. Eu me senti muito mais respeitado e valorizado lá. Ninguém questionou que eu não era historiador. Sim, sim, O sim, que sim. eles, Imagino. o interesse deles é por conteúdo, é pelo que você sabe, não pelo título que você porta. Uhum. Isso eu senti muito, assim, e era uma contribuição que eles não tinham, porque é raro as pessoas lá conseguirem vir para cá e pesquisarem aqui e terem a visão daqui e tal. E é interessante quando existe esse intercâmbio de cultura, entendeu? De história, porque a história é a mesma, na verdade, a, uma parte da história portuguesa se passa dentro do Brasil, né? E vice-versa, né? Perfeito, Então, perfeito. isso eu achei muito curioso. E aí, então, voltando aí, eu fiz um aposto enorme aí. E aí eu lancei, então, o Titiro Demonão, encadeei, aí eu voltei para a pesquisa com a Domitila, e a Domitila foi muito bem recebida, porque, assim, não havia uma biografia Aqui tão foi vasta. de fato. Aqui É, você conquistou meu coração. Verdade. essa é a reedição de Aqui você conquistou 2018, meu essa é mais coração. completa. Mas olha, eu conquistei o coração, mas eu leio, hoje eu escreveria diferente, assim, É porque sempre assim, Paulo, não tem jeito. não, mas não é só isso, é que assim, a Ângela de Castro Gomes fala do encanto das documentações, né, de você lidar, né, com as documentações e tal. E às vezes você acaba se encantando com o personagem. Uhum. Hoje eu seria mais cético, e às vezes eu olho lá e falo, não acredito que você caiu nessa, sabe? Assim, que bobo. Mas olha, eu vou falar uma coisa. Eu vou te falar por que você me encantou com a Domitila e tem gente aqui na live que já está mandando perguntas. Gente, vocês podem mandar perguntas, daqui a pouco já estão. A equipe do arquivo já está aqui, ó, juntando tudo, fiquem tranquilos. Agora a gente entra no tema das mulheres do Império e eu vou te falar por que você me conquistou com esse livro da Domitila. Eu acho que foi uma das raras vezes que eu vi a Domitila despida daquele papel simplesmente de amante. E daquela. Sabe aquele maniqueísmo de que a Leopoldina é boa, a Domitila tem que ser amar? São mulheres, E que né? continua, né? Mas você tentou desfazer esse enlace. Eu É. achei isso. Foi quando você me conquistou, Paulo. Porque entra nessa questão do interdito, né? Do, por que a Michelle Perrault fala isso, né? Naquele clássico livro dela sobre as mulheres, que ela fala que a mulher entra na história ou pela devassidão ou pela santidade. Né? E aí a gente tem esses dois contrapontos. Você tem a Domitila, que é lembrada até hoje porque foi amante, e a Leopoldina, que é lembrada até hoje porque, não, ó, tadinha, ela foi uma santa, ela aguentou aquele homem, e aquele bruto, sabe assim, tem essa coisa mitificada e tal. Então, e aí nisso não cabe, então, você, né, nessa imagem que foi moldada para encaixar a Domitila, você não tem como, então, explicar como que ela vai pedir para ser presa não, para morar dentro da prisão com o segundo marido que foi preso no Rio de Janeiro, porque ela queria cuidar dele. Quer dizer, como que essa víbora que assassinou a nossa imperatriz pode. Como é que você vai explicar isso? Não, mas é humano. Você É, pode errar, acertar, e, tipo, você não pode fechar a pessoa dentro do estereótipo e achar que ela vai viver 70 anos da vida dela dentro daquilo lá. Né? A pessoa, ela tem, desde que ela tenha um pouco de cérebro, ela vai modificar ao longo dos anos e tal, e vai se arrepender de coisas que fez ou não fez e tal. Então é muito estereotipada a nossa história, o modo de contar a história, e a TV ajuda nisso.
isso, né? Esse protesto, porque sempre que reprisa essa novela, agora tá reprisando a novela de novo, é um fla-flu. Você posta alguma coisa no meu Instagram, mas desaba. É uma coisa, é mais fácil eu, sei lá, eu falar que eu tenho um plano para matar alguém que vai estar tudo ok. Se eu coloco a Domitila, mas tem uma guerra assim. Minha mãe no almoço agora falando, mas ela é má, né, minha filha? Eu vi na novela. Então, aí a novela também ajuda, né? Então é complicado. É. Fantástico, Paulo, muito bom. Gente, daqui a pouco eu vou para as perguntas. O pessoal do arquivo já tem gente perguntando se o arquivo está vendendo os livros do Paulo, gente. Não. Mas daqui a pouco eu vou. Eu sei que tem uma livraria, acho que. Eu não sei se é de Sim. São Paulo, mas tem uma livraria. Fala sobre ela, que vende box, né, Paulo? Sim, eles têm o box com os meus livros, ele tá numa faixa de R$ 150 o Dom Pedro I, a Leopoldina, o Titílio Demonão, que é esse das cartas, o Dom Pedro I, Dom Pedro II, a Leopoldina, o Titílio Demonão e o Mulheres do Brasil. Então são 5 livros por R$ 150. Essa livraria, que é Casa dos Mundos, é www.casadosmundos.com.br. Vou pedir para o pessoal colocar o link aí, por favor, pessoal. Por favor. O pessoal dá uma Porque ajuda aqui. É a livraria da própria editora, então por isso que está o preço muito em conta, entendeu? Não é o que você vai encontrar numa livraria comum. Então lá compensa por conta desse valor e tal. Então lá tem, inclusive também eles estão vendendo lá a biografia da Marquesa, também mais barato e tal. Maravilhoso, maravilhoso. E eles entregam para o Brasil todo, tal, e quem está assistindo frete é grátis porque está estabelecido em São Paulo a livraria. Vou dizer que a gente está com gente de Salvador, do Rio, de Portugal aqui na live com a gente. Então, tem gente do Brasil todo e de fora do Brasil também. Mandar um beijo, um abraço para todos vocês e fiquem aqui com a gente que vem muita coisa por aí. Paulo, eu queria continuar aqui com você falando sobre as mulheres e tocar num assunto bem polêmico. Eu vi que você deu sua opinião sobre isso, eu também concordo com você. A gente está saindo do mês do mês que se comemora a abolição da escravidão, e a gente está na época do cancelamento, né? Todo mundo sendo cancelado por um motivo ou outro, a gente tem que tomar cuidado para não ser cancelado aqui também agora. É um período em que o papel da princesa Isabel, enquanto aquela ideia da princesa Isabel redentora, tem sido muito desmistificado pela história, tem sido muito criticado pela história, principalmente por uma história mais crítica, ligada ao movimento negro, tudo isso. Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito do papel da princesa Isabel naqueles anos finais ali do Império, quando Dom Pedro II já estava bem ausente. E vamos dizer, essa movimentação que tem acontecido hoje, eu não sei nem se a gente chama de movimentação, mas essa questão dessas pessoas que não conhecem, talvez, a história a fundo e acham que simplesmente podem cancelar a princesa Isabel porque ela simplesmente teria apenas assinado a Lei Áurea. Assinou. É o que eu mais ouvi. Eu fiz até um vídeo no meu canal no YouTube por conta disso. Eu esperei o 13 de maio e anotei as falácias do 13 de maio, tanto do lado quanto do outro. Tem muita gente que entra nessa de querer lacrar, né? Então a pessoa ouve meia dúzia de informação, acha que aquilo é verdade, toma aquilo como verdade, porque a pesquisa é completamente rasa, e sai falando o que acha que é verdade. E o pior ainda é as pessoas que reprisam, né, que compartilham isso, né? Mas enfim, a tentativa clara do 13 de maio, que até o Caetano Veloso também, eu até coloquei no meu canal uma parte de uma fala do Caetano Veloso, falando que acho absurdo cancelar a princesa Isabel, porque ela teve uma participação. Tá, ok, ela não era negra, tá, ok, ela era a elite branca, aristocrata, mas falar que ela não teve nenhum papel
ou que apenas ela assinou o documento, ou que a Inglaterra fez pressão, sabe? Eu vi tanta bobagem, e assim, as pessoas elas não têm noção do que elas estão falando. A princesa Isabel, enfim, ela era branca, era aristocrata, era da nobreza, era princesa, era regente e tal. Mas isso não invalida ela ter feito parte desse processo. Assim como isso também não invalida, também aí a gente também tem que ver o outro lado. Também não significa que o fato dela ter assinado aquele documento reparou todo o período da escravidão no Brasil. Também o fato dela ter assinado, não, a gente não deve imaginar que ela é a única responsável por isso. É um processo, ela está dentro desse processo, assim como centenas, milhares de outras pessoas estão dentro desse processo da escravidão. Então, eu acho muito desconfortável essa tentativa de se invisibilizar ou falar mal ou denegrir, não pode falar essa palavra, senão vou ser cancelado, ou, ou menosprezar ela para levantar outras pessoas. Ou você faz uma coisa igualitária, claro, com todos os pesos e medidas dessa tentativa de mostrar a todo mundo, ou você vai ficar reprisando o erro dos antigos livros de história que batiam na tecla que, oh, meu Deus, ela é redentora e ponto, acabou, e esquece todo o resto do movimento negro. Né? Então, quer dizer, não vai ser falando mal de um que você vai sobrepor os outros, sabe? Eu acho que é bem menos simples do que seria. Se fosse tão fácil, se fosse tão simples, seria muito fácil, né? Mas não é. Quer dizer, volta a ser esse maniqueísmo da Marquesa de Santos. Né? Exatamente. Não, né? A gente volta a esse bem e mal, mas não dá para explicar a história desse jeito. Entendeu? Seria muito fácil se desse. Não, ia deixar para trás, por exemplo, o próprio Dom Pedro II, né, que por várias vezes fez encaminhamentos de projetos de lei para tentar deixar para trás tinha muita as falas coisa. do trono, que ele falava lá, tinha as falas do trono, que a abertura do parlamento brasileiro, ele ia lá, falava o que ele esperava dos deputados, os deputados se mexiam. O que ele ia fazer? Aí agora, a última que eu ouvi essa noite foi que ele ganhava, cada negro vendido ele ganhava dinheiro. A pessoa confunde o imposto que é para o Estado. É como se falar que o IPTU que eu pago vai para o bolso do prefeito. Bom, em alguns casos até é verdade, mas não seria o ideal. Mas não é o caso, era o imposto dos escravos. O senhor de escravo pagava imposto por ter escravo, e esse imposto ia para o Estado. Né? Não era para o bolso do Dom Pedro. Então cria-se umas maluquices assim, e que não é verdade, que é essa tentativa, sabe, sempre de você ter que criar vilões e heróis para justificar tudo, e tem esse desgaste, esse embate, essa coisa absurda. Os vídeos que falaram muita bobagem sobre o 13 de maio, eu vi muita gente séria falando, não, isso está errado, isso não é assim. E a resposta que se tomava era, mas as suas fontes estão baseadas em quê? Só que os vídeos que deram início a esses debates não apresentavam fontes do que estavam dizendo. A fonte do que você está defendendo, sendo que quem atacou não mostra a fonte. Tá tudo politizado, tá tudo complicado, né? Tá bem complicado tudo para conversar. Bastante. Falando em
criação de vilões, a gente vai falar de uma figura para falar sobre as mulheres. Eu sou professora de sala de aula, Paulo, de ensino fundamental, médio, e toda vez que eu falo sobre Dom Pedro I, na abdicação dele, no retorno a Portugal, os alunos acham que, eu já vi você falando sobre isso também, que ele abandonou os filhos, inclusive as meninas. Como a gente está falando sobre as mulheres no Brasil Império, eu queria que você falasse sobre essa partida. Eu já ouvi você falando e eu achei assim que você foi extremamente esclarecedor. Essa partida de Dom Pedro I para Portugal, quando ele abdica, e o fato dele entender que os filhos, o Dom Pedro II, mas também as filhas, são filhos do Estado e não filhos Sim. dele. Então, explica para quem está em casa esse relativo abandono que as pessoas tanto falam. Então, o Dom Pedro não era um ser desumano, um crápula que abandonou os filhos no Brasil. Não, não é nada disso. Existe uma questão, quando você trata de monarquia, e quem analisa a documentação da Casa Imperial, desse período, a mordomia do paço, enfim, você vê como é tênue aonde termina a família e onde começa a questão da coroa. É muito tênue a relação da família com o Estado brasileiro. Por que isso? Porque a família, ela se mistura ao Estado. Ela dá esse amálgama, né, que é essa ideia de que a coroa, ela é a parte simbólica do Estado e tal. Então, o imperador, a imperatriz, o príncipe, a princesa, eles tinham filhos, não eram para eles, era para o Estado que eles governavam. Então, eles iam educar essas crianças, eles iam criar essas crianças para ser futuros governantes, para herdar o trono, ou do Brasil, ou de qualquer nação, assim como os seus herdeiros iriam para algum outro país, enfim, continuar outra dinastia. Então, o Dom Pedro vê essas crianças como não pertencentes a ele. Elas pertencem ao Estado brasileiro, elas pertencem ao trono brasileiro. Então, quando ele abdica o trono, óbvio que ele tem que deixar o filho que vai ser o futuro imperador do Brasil. A gente era uma monarquia. Então, ele não tem como dispor, como ele gostaria, dessa criança. Assim como ele também não dispõe das outras crianças que ficam. Ele até pensa em pegar essas crianças de volta e levar para a Europa, mas aí ele muda de ideia, porque você tinha uma linha de sucessão. Ele deixou o Dom Pedro II e as irmãs do Dom Pedro II. Caso o Dom Pedro II morresse e o Dom Pedro I tivesse levado as filhas consigo, acabava a linhagem no Brasil. Não tinha como. Quem ia suceder? Ia ter que mandar uma menina de volta para cá. Então, era natural que se ficassem todos para que. Para se caso ocorresse algum problema físico. Se o Dom Pedro II morresse, teria as outras princesas de reserva, né? É o time de reserva do trono, entendeu? E então foi isso que aconteceu, e ele acabou deixando todos o Dom Pedro e as filhas no Brasil, levando apenas a Maria da Glória, Maria II de Portugal, com ele. Afinal de contas, desde 26, quando ele abdicou o trono de Portugal, ela já era rainha de Portugal. Então ele estava levando a rainha de Portugal de volta para tentar, né, voltar para Portugal, que estava tendo uma guerra em Portugal por conta da usurpação do Dom Miguel, o irmão dele, do trono da Maria II, que era sobrinha do Dom Miguel. Então aí vai ter uma briga, vai ter uma guerra lá dos dois irmãos, e aí o Dom Miguel perde e a Maria II ela é entronizada lá em Portugal, né? Vira rainha de fato. Ela já era de direito, vira de fato. Ou seja, gente, para quem está em casa é muito. Eu sempre falo o seguinte, Paulo. Dom Pedro I pode não ter sido lá o melhor marido para Leopoldina, mas ele de fato era um pai muito zeloso. Sim. As cartas mostram uma preocupação extrema, inclusive depois que ele está em Portugal, né? Sim, ele era tão carinhoso, ele era muito carinhoso com os filhos bastardos, ele manda criar os filhos bastardos. Perfeito, né? Ele tinha toda uma preocupação, inclusive ele vai ajudar muito na criação
dos filhos da Marquesa de Santos com o primeiro marido, o Felício. Ele manda o menino dela estudar na Europa também, ele dá um dote grande para a filha dela com o primeiro marido. Então ele tinha uma ternura, de alguma maneira, com as crianças em geral, não era só com os filhos dele. E você vê nas cartas, tanto no livro que eu tenho, que eu escrevi do Dom Pedro I, quanto do Dom Pedro II, eu resgato essa figura dele como pai, do Dom Pedro I como pai. Né? Eu mostro as cartas, eu apresento essas cartas que que ele trocava com o Dom Pedro II quando ele estava no exílio, né? O Dom Pedro I sai do Brasil em 1831 e morre em 34 no Palácio No Porto, de né? Queluz, Isso. de Queluz em Portugal. E então, quer dizer, esses 3 anos de correspondência, tem muita. Você vê assim a falta que o Dom Pedro I se sente assim não só dele, mas também tem as outras cartas do Dom Pedro I para as filhas também que ficaram no Brasil, e você vê que é doído, assim, que ele sente muito falta dos filhos e do Brasil. E ele insiste muito para eles estudarem. Tem umas coisas muito interessantes assim. A ideia dele fica muito patente de que ele diz que ele quer ser o último ignorante da família, que ele e o irmão vão ser os últimos ignorantes da família. Ele cobra a educação de todos eles, que eles têm que saber o suficiente para poder cobrar os ministros, para poder saber se o que o ministro está fazendo está certo ou está errado, entendeu? Então é bem interessante essa visão dele. Tem uma carta dele para a filha que ele teve com a Marquesa de Santos, a Duquesa de Goiás, que ele fala que é pela educação agora que se tinha o posto da pessoa na sociedade, que não era por conta que acabou a época que era o título que determinava o posto que a pessoa ia ter na sociedade, era pelo saber que ela ia conquistar o seu espaço. E isso para um cara que foi imperador, né, é Na época surpreendente, ainda, sabe? né? Sim, sim. Incrível. Paulo, vamos falar agora aqui de uma figura que eu sou encantada. Eu tô falando aqui, tem gente brincando comigo, eu sou apaixonada, eu tenho que te confessar. Eu sou apaixonada por Dom Pedro II, mas é uma loucura, é paixão mesmo, entendeu? Meus alunos me chamam de imperatriz, inclusive. Festa de aniversário é temática, eu e Dom Pedro, com roxinho, tudo isso, para você ver o nível da paixão. Então, eu tô aqui extasiada, eu tô conversando com você extasiada, pode ter certeza. Tem uma parte dessa história que eu acho que nós, brasileiros, parece que nós nos esquecemos, e que eu diria que é quase que uma cereja do bolo, que é a história da Dona Maria da Glória, Maria II de Portugal, e que você tem explorado, tem falado tão bem nos últimos tempos. Vamos contar para quem está em casa, para quem está nos ouvindo, um pouquinho da história dessa mulher, como ela vai para Portugal, o que acontece, porque ela é casada com o tio, né, com Dom Miguel, e uma rainha brasileira uma brasileira que se torna rainha de Portugal, né? Ela nasce no Rio de Janeiro em 1819 e assim, isso daí, quando eu estava fazendo a pesquisa do livro, da biografia do Dom Pedro I, né, só recapitulando, eu escrevi primeiro o Titio de Monão, a biografia da Marquesa, e depois a biografia do Dom Pedro I. Foi lançado em 2015. E na biografia do Dom Pedro I, eu notei umas coisas que eu não tinha me tocado, que assim, já havia toda uma conversação familiar que já previa esse casamento da Maria da Glória com o tio, o Dom Miguel, ainda antes de ter o rompimento com Portugal, a independência. Antes disso tudo já era uma coisa mais ou menos combinada entre eles. Interessante. Tanto que tem uma carta do Dom Pedro I para o irmão, antes, na verdade, no começo de 22, assim, eu acho que um pouco antes do Fico,
ou entre o Fico e a Independência, ele escreve uma carta para o irmão falando para ele voltar para o Brasil e ficar aqui esperando da época para ele casar com a filha. Uhum. Só que essa filha, ela era a primeira filha, quer dizer, a primeira filha não. Essa foi a filha que sobreviveu, dos primeiros filhos que ele teve com a Leopoldina, a Maria da Glória foi a que sobreviveu. Ele teve um menino que morreu, teve 2 meninos, teve um aborto, teve um menino, mas a Maria da Glória é a que vinga, vamos dizer assim. Então, estava tudo certo para ela ser a rainha de Portugal, ela sendo a filha mais velha dele. Só que isso muda em 1826, porque ela não é. Isso muda um pouco em 25 ainda, porque nasce o Dom Pedro II. Na hora que nasce o Dom Pedro II, então fica claro que existe um herdeiro. Pela Constituição de 1824, a mulher poderia herdar o trono do Brasil. Entretanto, ela passaria a vez dela se nascesse um menino, não importa aí a idade, entendeu? O sexo masculino teria prerrogativa em cima do sexo feminino. Então seria pela primogenitura no caso. Então aí logo em seguida o pai dele morre. Então, perfeito, a Maria I, a Maria II, que mais ou menos já estava esquematizado de ser herdeira do avô, e era considerada herdeira do avô, antes nasceu o Dom Pedro II, ela então passa a ser a rainha de Portugal. Ele divide os 2 tronos, porque ele herda também a coroa de Portugal, o Dom Pedro I, em 1826. E aí, nisso, então, ele renuncia, ele dá uma constituição para Portugal, ele renuncia e passa a coroa para a filha. Ele fica como rei de Portugal por um curto período. E ele renuncia em favor da filha. Então, aí ele tem os 2 filhos, cada um num trono. Dom Pedro II no Brasil e a Maria da Glória em Portugal. Só que, o que acontece? Tem toda uma tratativa ela é muito pequena, então cria-se uma ideia de mandar educá-la na corte do avô materno em Viena. Então o pai da Leopoldina, o Francisco I, vai educá-la na corte. Só que enquanto ela está indo para a Europa para ser entregue pelo Marquês de Barbacena para o avô em Viena, eles descobrem que o tio dela, que casou com ela por procuração e tal, havia usurpado o trono da sobrinha em Portugal e assume como rei de Portugal. Então aí ela é mandada para a Inglaterra, ele desvia o navio, desvia o navio não, ele em vez de ir para Viena, ele vai para a Inglaterra, o Barbacena com a menina, para saber o que faz. Né, porque eles acham que há uma combinação entre o Dom Miguel e o príncipe de Metternich que apoia. A Áustria estaria por detrás dessa tomada de poder do Dom Miguel em Portugal. Por quê? Porque a Áustria, no final do Napoleão, da queda do Napoleão, ela assume como potência europeia, e junto com a Rússia, com a Prússia, e no início com a Inglaterra, mas depois a Inglaterra sai disso, cria a Santa Aliança. A Santa Aliança previu o quê? Que não existiria mais forma de haver um Napoleão na Europa. Então, esquece a coisa da Constituição, vamos voltar ao absolutismo e tudo mais. Então, o Dom Pedro, o que fazia de assumir trono da Constituição, era um terror do ponto de vista da Santa Aliança e principalmente do príncipe de Metternich. E o Dom Miguel, antes de voltar para Portugal, ele estava onde? Ele estava em Viena. Ele tinha sido exilado pelo rei Dom João VI em Viena, por conta de um golpe que ele tentou dar no pai. O Dom Miguel era ótimo, ele adorava um golpe. Deu um golpe no pai, deu um golpe na sobrinha. Eu acho, hein? E aí, então, nisso tudo, por conta dessa ideia que Viena, então, estaria por detrás desse golpe dado em Portugal, Barbacena volta atrás e pensa que entregar
essa menina para o avô seria praticamente transformada em prisioneira de Viena, quer dizer, então aí estaria num lugar melhor. Ela ficaria lá, seria criada na corte, nunca voltaria para Portugal, ou se voltaria, teria que ser absolutista como tio, mas isso raramente aconteceria. Eu acho que o avô dela não deixaria ela sair de Viena, da Áustria, pelo menos. Então aí o Barbacena desvia e vai para fica em Portugal, na Inglaterra. Então na Inglaterra é criada basicamente uma corte paralela, uma mini corte paralela dessa rainha no exílio, porque vários liberais portugueses acabam tendo que fugir de Portugal por apoiá-la, por não apoiar o absolutismo, e aí se colocam no lugar, ao lado da rainha. E aí depois ela vem para o Brasil, ela retorna para o Brasil, junto com a segunda esposa do Dom Pedro, no mesmo navio. Em 29 eles chegam de volta, ela chega de volta nos braços do pai aqui, ele desmaia pela emoção de ver a filha de volta, de ver a mulher que ele ia casar, finalmente, depois de tomar 7 negativas de outras princesas na Europa, ele conseguiu finalmente arrumar uma segunda esposa, a Dona Amélia. E aí ele monta no Rio de Janeiro uma corte dessa menina. Então a casa da Marquesa de Santos, que ele tinha dado para amante e tinha expulsado a amante em 29, acaba virando sede do governo português, acaba virando a sede da corte portuguesa da rainha Maria II de Portugal. Aham. E aí fica complicada também a situação dele, porque aí começa os embates políticos a respeito desse pé nos dois barcos que ele fica. Ele fica tentando cuidar do Brasil, ao mesmo tempo que ele está tentando resolver o que vai acontecer em Portugal, vai mandar como que ele vai resolver a questão da filha, do trono, dos liberais portugueses que estão pressionando ele, né? E aí, nesse contexto todo, tem uma crise grande por conta do gabinete que ele escolhe, e várias coisas que acabam levando à abdicação, ele abdicar o trono em 1831. Né? E aí ele leva a Maria da Glória de volta para a Europa, eles vão se estabelecer lá na França, enquanto ele vai em 32 ele parte, final de 31, começo de 32, ele parte para essa campanha contra o irmão, né, que vai durar 1 ano e pouco, e aí ele consegue derrotar o irmão, e aí consegue fazer com que ela vá para Portugal, assuma o trono, e aí acontece uma coisa curiosa, porque ela vai também se antecipar da maioridade dela, aos 15, ela vai assumir o trono também com antecipação da maioridade, como foi com o Dom Pedro II aqui no Brasil. Sim. Ambos assumem o trono com 15 anos de idade, tanto ela em Portugal, quanto depois ele aqui, quase 8 anos depois, ele assume, 7 anos depois, ele assume o trono aqui no Brasil. Então, e aí ela vai reinar por 53, se eu não me engano. Paulo. Oi, voltou normal, Oi. porque deu uma interferênciazinha, voltou normal. A história da Dona Maria da Glória é muito interessante, gente. Eu sou suspeita. Só uma observação. A Elza Caramelo lá falou o seguinte: Dona Maria II era portuguesa também, porque eu falei assim. Na verdade era, porque ela nasce, né, quando o Brasil também era parte de Portugal, né? Mas ela era carioca, né? E ela também, assim, ela nasceu numa colônia, ela nasceu nos trópicos, então, assim, apesar de ela ser portuguesa, ela não era uma portuguesa nascida na Europa. Né? Então ela tinha toda uma questão aí envolvendo tudo isso aí que vai pesar também contra ela, assim, né? Vai ter questões. Enfim, ela era uma rainha diferente, assim. Ela não era uma rainha nascida em Portugal, era uma rainha tropical. Tem as cartas dela que eu estou estudando as cartas dela, que ainda são inéditas, eu ainda não sei muito bem como fazer com isso.
mas tem as cartas dela pro Dom Pedro II, e aí você vê nas cartas as saudades que ela tinha, ela pede palmito, pede um monte de coisa de comida, assim, que não Saudade da tinha lá terra, né? Que que maravilhoso. não tinha em Portugal. Abacaxi. Olha, a Amanda Keller, que é sua super fã, trabalha aqui com a gente no arquivo, ela está te fazendo uma pergunta que é um ponto também importantíssimo dessa história. Ela gostaria de saber um pouco sobre a filha que o Dom Pedro teve com a Domitila. Ela está falando sobre a Duquesa de Goiás, né? Tem uma história fantástica também, né, Paulo? Ele teve duas, né? Ele teve sete anos, 5 filhos ele teve com a Marquesa. Desses 5, teve meninos, teve menino, teve outras mulheres, 2 sobrevivem. A Duquesa de Goiás, que é a mais velha, nasce em 24, e a Condessa de Iguaçu, que já nasce quando o pai expulsou a Marquesa para São Paulo. Ela nasce em 30, 1830. E a Duquesa de Goiás, ela casa com. Ela é criada pelo Dom Pedro, ele assume isso com a Leopoldina viva ainda, ele assume a paternidade dessa bastarda, dessa menina que ele tem, quer dizer, era bastarda até ele assumir, né? E, e aí ele assume a paternidade, e aí é lavrado que ela é filha dele de mãe desconhecida. De pai desconhecido eu já ouvi falar, agora de mãe desconhecida eu acho que é o primeiro documento da história do Brasil aonde a mãe é desconhecida. O pai é ele, mas a mãe é desconhecida, ok. E aí ele assume ela, dá o título de Duquesa de Goiás para ela e cria ela. Né? Ele vai criá-la junto com os irmãos em São Cristóvão. Quando a Marquesa vai embora para São Paulo, ela continua com ele e a Marquesa nunca mais vai ver essa filha. E aí quando a Imperatriz Amélia chega, o Dom Pedro manda ela primeiro para Niterói e depois para a Europa. Então a menina vai ser criada no Sacré-Cœur, em Paris, que depois vai virar o ateliê do Rodin. E lá no Sacré-Cœur ela vai ser criada pelas freiras e tal, e vai ter contato com, se eu não me engano, a futura imperatriz da França, que é casada com o sobrinho do Napoleão, Napoleão III, foi colega de Sacré-Cœur contemporânea da Iguaçu, da Goiás. E a Amélia vai tomar a criação da Goiás para si. E ela vai ser a menina de todos os herdeiros, se eu não me engano, eu tenho isso direito na biografia do Dom Pedro I, de todos os herdeiros do Dom Pedro I, ela é a que mais ganha dinheiro. Eu acho que o que ela herda do Dom Pedro I é quase superior ao que a Amélia ganha de herança. E mesmo assim, a Amélia vai ajudar ela a montar vai fazer o Dom Pedro II e a Maria II ajudarem no dote para casar bem a Condessa de Iguaçu na Alemanha. Bom, quem quiser saber mais sobre isso, tem um vídeo no meu canal. Tem um vídeo no meu canal que a Cláudia Witt conta tudo sobre. Ela é especializada na Amélia, sabe também muito sobre a Maria II. Então, lá no meu canal no YouTube, tem vídeos comigo, com ela, e tem vídeos só com ela contando sobre a história aí da Duquesa de Goiás.
Maravilhoso. Olha, eu tenho que dar uma pausa aqui só um minuto para mandar um abraço, um beijo para as pessoas que estão aqui com a gente. Olha, tem gente, como eu falei mais cedo, de Portugal, Natal, Salvador, São Paulo. Eu estou vendo aqui que tem gente do Equador acompanhando a gente. Vai ser um Uau. sucesso. Seria um Tem sucesso. gente de fora que me usa e me abusa, porque tem muito professor de português que usa os meus vídeos em sala de aula, fora no Equador, Venezuela, Colômbia. Eu já tive muito feedback de professores de português lá que usam os meus vídeos em sala de aula. Fantástico! Para a língua e para, mesmo eu falando errado, espero que esses alunos sejam melhores do que eu. Não, é porque às vezes a gente fala descontraído, come letra, come alguma coisa. Sim. Mas é por causa de cultura, de história, porque daí já vai tudo, entendeu? Além da língua. E também a questão do coloquial, né? De falar de maneira coloquial. Muito bem. Olha, a Elza Caramelo, que é portuguesa, está dizendo aqui: o filho dela, da Dona Maria da Glória, o Pedro V, é considerado por nós portugueses o melhor rei da dinastia Bragança. Ela é suspeita, porque ela ama o Dom Pedro V. Estou te entregando. Assim como eu amo Dom Pedro II, será? Provavelmente, é. Tem muito comentário aqui. A Marília Giannini diz o seguinte: Dona Maria foi a única rainha que não era europeia que reinou na Europa. Era brasileira, nasceu no Paço de São Cristóvão e foi rainha de Portugal. Maravilhoso. Gente, tem muitos comentários aqui. Jatobá, do Piauí. Nosso amigo Evilmar entrou agora. Tantas mensagens maravilhosas queimadas no Rio de Janeiro. Pessoal, obrigada pela presença, obrigada pela audiência. Paulo, falando um pouco sobre esse momento, esse grande momento do Brasil Império, na verdade, eu queria que você trouxesse à tona agora para a gente, para dar uma pincelada, porque eu sei que é muita coisa também, não dá para entrar a fundo, mas para pelo menos falar um pouquinho sobre as 3 filhas do Dom Pedro II que ficam aqui no Brasil com o Dom Pedro as 3 filhas do Dom Pedro I, perdão, que ficam aqui no Brasil com o irmão, Dom Pedro II, a Dona Januária, a Mariana e a Paula, né, se eu não me engano. E eu achei uma coisa interessantíssima que eu vi você falando o seguinte: o Dom Pedro II não era aquele amor todo com as irmãs, ele acabava sendo criança e sendo um pouco, né? Então, fala um pouquinho dessa como qualquer criança. Entre irmãos e como essas meninas eu fiz se inseriram na sociedade. Eu fiz uma brincadeira no Instagram, e no Facebook também, né? Que era que era 9 verdades e uma mentira. Então eu coloquei 10 tópicos e as pessoas tinham que adivinhar o que era verdade e o que era mentira. Então, e aí, tipo, eu vi, assim, que causou comoção, assim, as verdades que eu colocava, e as pessoas achavam que era mentira, né? E devia doer na alma, porque a pessoa tem aquela ideia mítica, né? Tipo, aí eu peguei, eu falei, eu vou explicar, né? Eu peguei, assim, as coisas que o pessoal mais errou, e aí eu fiz postagens explicando, e uma delas foi sobre as meninas, né, que elas foram criadas com o Dom Pedro II em São Cristóvão. Então, era um palácio de órfãos, né? São Cristóvão era um paço cheio de órfãos, né? De mãe e de pai, né? E criados pelo Estado brasileiro da época, os cortesãos que formavam a corte e tal. E aí a gente percebe pelos diários do Dom Pedro II que ele não era um santinho, que ele batia nas irmãs, assim, e era por e era por motivos assim, a gente, sei lá, eu não consigo lembrar de brigar porque alguém me deu as costas. Ele deu uma cacetada numa das irmãs porque ela virou as costas para ele. Tipo assim, eu sou imperador do Brasil, entendeu? Tudo bem que eu tenho 7 anos, mas eu sou imperador do Brasil. Como assim me dá as costas? Quem é você para me dar? E ele deu um soco nela, e aí ela se pôs a chorar, e aí foi um escândalo, as amas vieram, as aias vieram, e aí foi um escândalo total.
E ele anota isso no diário dele. E ele fala, eu soquei ela, mas foi sem querer. Tipo assim, como assim você deu um soco sem querer, né? Bem coisa de criança. E foi eles tinham contato por cartas com o avô na Áustria, como tem um vídeo no meu canal, com a Cláudia falando sobre isso. Tem no meu livro sobre o Dom Pedro II, eu falo um pouco dessa relação com as irmãs, as brincadeiras, os horários de estudo, quando que ele tinha permissão de vê-las, porque também era uma coisa tudo regrado, não era festa, né? Vejo quando quero. Tinha momentos que eles tinham contato. Tem uma história que eles brincavam de fazer missa, tipo, eram as referências que eles tinham, né? Então, a corte era muito religiosa, muito católica, ia assistir missa todo dia, então eles brincavam também de rezar missa, é uma das brincadeiras das crianças. Achei fantástico isso, gente. É, tinha pintura, tinha desenho, caligrafia, várias matérias. A Januária, ela era a princesa imperial do Brasil, então ela tinha um posto mais elevado em relação às demais irmãs, porque ela era herdeira do trono, no caso do Dom Pedro II faltar, então ela tinha um posto acima das irmãs. A Paula Mariana morre muito cedo, com 9 anos de idade, né? Mas, quer dizer, faltava um mês e um dia para completar 10 anos quando ela morre. Então, eles perdem a mãe em 25, essa é a irmã. O pai vai embora em 31, essa irmã morre em 33, em 34 perdem o pai. Era uma corte bem triste, assim, não era? Tem viajantes que falam que era a corte mais triste do mundo. Existem também relatos de viajantes que viam que eles pareciam miquinhos amestrados, eles tinham que mostrar para os viajantes que passavam pelo rio, nobres que passavam pelo rio, que eles sabiam cantar, tocar, sabe assim, tinha que demonstrar que aquela educação que eles estavam recebendo. Menina só podia dançar com menina, então quando eles dançavam, ou dançavam com o irmão, ou dançavam entre elas não podiam ter um par do sexo masculino que não fosse da família. Então era muito triste essa corte, assim, se correspondiam com carta com os parentes na Europa, principalmente com o avô na Áustria e a irmã, e a mãe, a madrasta, né, a Amélia vira essa referência de mãe dessas crianças. E a Francisca é a primeira a casar, ela casa com o príncipe de Joinville, e depois a Januária casa com o Duque de Áquila, que era cunhado do Dom Pedro II. O Dom Pedro II casa com a Teresa Cristina e a Januária casa com o irmão da Teresa Cristina, o Conde de Áquila. Então os irmãos casam com os irmãos. Uhum. E aí é bem, bem ruim, porque o Dom Pedro, ele era muito ciumento, assim, da posição dele, ele tinha muita insegurança no começo do reinado, então ele vai arrumar encrenca por tudo, ele é inseguro em relação a esse cunhado que mora lá no Rio de Janeiro, porque o cara é mais divertido, o cara é mais legal, parece que todo mundo gosta dele, ninguém gosta de mim, que sou imperador do Brasil, sabe essa coisa? E aí essa ciumeira toda acaba afastando muito os dois irmãos, a Januária do Dom Pedro do Pedro II. E assim que aparece os primeiros sintomas de que efetivamente a Teresa Cristina está grávida, eles tratam de cair fora do Brasil e vão para a Europa e nunca mais voltam, a Januária e o marido. E a relação continua desgastada. Eles se veem, tem foto deles juntos na Europa. Um dos filhos dela vem para o Brasil para ser criado aqui no Brasil pelo avô, pelo tio, mas tem várias outras coisas que desgastam muito, questão de dinheiro, quando o Diácono era bem perdulário, acaba com o dinheiro da Januária, a, a,
a embaixada do Brasil na Inglaterra vai tentar ajudar isso acaba virando um caso, um escândalo no Brasil, quase vira uma CPI no Congresso por causa disso, por causa dessa questão do público e do privado, né? Uhum. E aí entre o Barão de Mauá na história é um rolo miserável, isso daí. Nossa, mãe. Olha, nós já estamos com 1h10 de live, é por isso que não dá para fazer no Instagram, entendeu, Paulo? Entendi. É por isso. Mas eu descobri agora, eu estava tentando certificar o meu Instagram, mas não consegui descobrir agora que quando você é certificado agora no Instagram, não tem mais limite. É só 1 hora para quem não é certificado. Isso Mas aí. para ser Então, certificado. tem que correr para certificar, então, o seu. O seu já é, né? Mas não consegui até agora. Então, gente, vamos curtir lá todo mundo o Instagram do Paulo, por favor, porque tá na hora, hein? Tá na hora. A Catarina está perguntando aqui pra gente se os tutores das meninas eram os mesmos tutores, o mesmo tutor, no caso, do Pedro II. Sim, o tutor, na verdade, ele é o responsável legal pelas crianças. É o responsável jurídico, vamos dizer assim, pelas crianças. E o tutor também cabe à administração dos bens dessas crianças e da educação dessas crianças. Não é ele que vai dar aula para as crianças, mas ele que vai designar os mestres, os horários, estipular o tipo de matéria, o tipo de condução moral que vai ter essas matérias para a educação das crianças, enfim. Então, sim, era o mesmo tutor. Primeiro é o José Bonifácio, depois é uma outra pessoa quando o José Bonifácio cai, e que depois vai virar senador. Não me peça nome, porque é muita informação. Marquês de alguma coisa o cara vira, mas eu não vou lembrar de cabeça. Mas era o mesmo tutor, sim, e eles dividiam também os mesmos professores. Só os aios, no caso, ele tinha um aio, ele tinha um chefe pela educação, o Dom Pedro II, e elas tinham uma aia. Só isso que é diferente, mas também se interligavam de vez em quando e tal. Mas é só nessa questão dos aios é que era diferente. Ótimo. Já caminhando mais para o nosso finalzinho, tem algumas perguntas aqui, eu vou tentar juntar. A Larissa está perguntando, essa pergunta está aqui mandaram no privado, se você acha que a dona Amélia renegou o Dom Pedro II e as princesas depois da morte do Dom Pedro I. E, na verdade, eu queria que você falasse um pouco sobre a dona Amélia, essa menina que se casou tão jovem com Dom Pedro I, e que eu acho que teve um papel tão maternal para alguém tão novo, para alguém tão nova, né, Paulo? Queria que você falasse um pouquinho sobre tanto ela. Então, a Amélia, ela vem. A Amélia, ela é a única das princesas que aceitam casar com o Dom Pedro, porque o escândalo da Marquesa de Santos, do relacionamento com a Marquesa de Santos, foi muito grande. Por quê? Porque não se tinha amantes na época? Tinha-se amantes na época. Era uma função, era um personagem, a amante era um personagem da história do mundo. Só que nessa época do Dom Pedro não era mais aquela, não se tinha mais as amantes como haviam as grandes amantes dos reis franceses da época do absolutismo. Então, com a ascensão da burguesia ao poder depois da Revolução Francesa, essa ideia da família e tal, a amante é meio escondida, não passa mais a ser uma coisa tão pública. E o Dom Pedro, ele volta pro absolutismo, ele volta a transformar a amante numa grande favorita. Então, de tal forma que a Leopoldina, a Marquesa de Santos, ela tinha um papel político, né, no Brasil, a ponto do Charles Stuart, que foi o embaixador que veio negociar a paz e o tratado de aliança com Portugal para resolver a questão da independência brasileira, ele vai pedir ajuda para Marquesa de Santos em alguns pontos do tratado, para ela influenciar o Dom Pedro de maneira a concordar com alguns pontos. Então ela vira um elemento político. E isso é público. Então, quando a Leopoldina, mesmo antes da Leopoldina morrer aqui no Brasil, já se sabia na Europa da existência dessa amante morando a menos de 1 quilômetro do palácio do imperador.
Então, quem teria vontade de mandar uma filha para casar com um homem desse aqui no Brasil? Então ele toma 7 negativas. Tem gente que nem é pedida em casamento, que o pai já responde que quando o cara chega lá para ver, para soldar, o cara já fala: não, aqui ninguém vai casar aqui, sabe? Disfarçava no. Uhum. Então, nessa brincadeira, ele tomou 7 negativas. Então, de 27 a 29, ele tenta arrumar uma noiva e não consegue. Tanto que ele chega a mandar a Marquesa de volta para São Paulo em 28 para disfarçar que acabou o Uhum. relacionamento, para sabe, assim, aparecer lá na Europa que ele tinha se moralizado. E aí ele já está até desistindo de coisa tanta negativa, ele já está desistindo, ele chama ela de volta. Quando ele chama ela de volta, ele descobre que ele está casado com a Amélia. Aí ele expulsa ela do Rio de Janeiro. E a Amélia chega no segundo semestre de 1829, como eu falei lá no começo, junto com a Maria da Glória, né, via Inglaterra. Ela está vindo para cá, então a Maria da Glória volta com ela no mesmo navio. E ela era uma menina, né? E aí o Dom Pedro, todo encantado com aquela menina, ele coloca ela como a redentora dele, né? Então aí ele cria a Ordem da Rosa, faz aquele dístico amor e fidelidade, né? Que jurando fidelidade, aquela, né? Tipo, oh, você me Amor e salvou, né? fidelidade, gente. Dom É, Pedro I. o Pedro I, cara que teve amante, que foi amante da irmã da amante. É. E, e aí ele, ele vai ter essa relação com essa menina. Ela nasceu em 1814, 13, uma coisa assim. Ela tinha, na verdade, quase a idade da primeira filha da Marquesa de Santos, né? Então, assim, ele pegou uma menina muito nova. Acho que ela já tinha 18 anos, acho que ela chega no Brasil. 17, 18 anos. E no começo não consegue ter filhos, ela vai engravidar em 31, quer dizer, ela vai embora do Brasil grávida da filha, da única filha que ela vai ter com ele, que é a princesa Maria Amélia. E aí a gente tem uma relação, né? Quer dizer, a Leopoldina veio para o Brasil para casar com o príncipe herdeiro de Portugal para voltar para a Europa, acaba virando imperatriz do Brasil. E a Amélia vem para cá para morar, para ficar e acaba voltando exilada para a Europa, perde o marido, né? E aí ela vai morar basicamente até o final da vida dela em Portugal. E ela vai educar muito bem essa filha, Maria da Glória, vai também ajudar a terminar de criar a Duquesa de Goiás. Ela perde a filha de tuberculose, né? A mesma doença que matou Marido, o né? marido, mata a filha. Então ela tem uma vida bem triste, assim, mas ela não abandonou, respondendo a pergunta que foi feita, ela não abandonou essas crianças aqui no Brasil. Ela seria tutora deles se eles não, se tivesse tido uma revolução no Brasil e eles tivessem ido para a Europa e tal, aí ela assumiria a educação. Mas enquanto isso não acontecesse, é aquela coisa, elas pertenciam ao Estado brasileiro, elas pertenciam ao Brasil. Uhum. Uh, e elas têm uma relação próxima, ela é a mamãe, né? A mãe. Você vê, não trata por madrasta, não trata. A referência de mãe deles é ela, né? Uhum. Isso você percebe na correspondência. O Dom Pedro visita elas em Portugal, a princesa Isabel, acho que a princesa Leopoldina também, as netas, né, do Dom Pedro I, também consideravam ela como se fosse a avó delas. Então há uma questão de família. Quando o Dom Pedro, quando ela perde a Maria Amélia, que é em 53, o Dom Pedro, em 54, ele tenta ver se ela não quer voltar para o Brasil e assumir a educação das netas. Mas ela fala que ela não tinha pretensão ela não tinha cabeça para isso, sabe? Ela tinha perdido
a menina que ela tinha criado com o maior amor e carinho. Ela não estava disposta a sair, voltar para o Brasil para assumir educação de neta, nada. Então ela vai ficar morando lá em Portugal até morrer. Pois é, tá ótimo. Só voltando aqui rapidinho, que é um assunto bem importante, a Cláudia Chagas, bem lá no início, me chamaram a atenção aqui no WhatsApp, perguntou o seguinte: gostaria que pudesse destacar uma ou mais mulheres negras que tiveram importância na história do Brasil. Antes do Paulo responder, Cláudia, eu já vou te indicar e vou ver se o pessoal do arquivo consegue colocar o link aí. A Câmara Campos, a TV Câmara Campos, produziu um documentário fantástico sobre a Justina. Justina é mãe do José do Patrocínio, que é considerado o tigre da abolição. E a Justina ela tem um papel de muito destaque na vida do José do Patrocínio e na história local. Não chega a ser um papel político, eu diria, mas é um papel muito interessante da gente entender o desenvolvimento da história do José do Patrocínio. Esse documentário está disponível na TV Câmara. Então, vou pedir para o pessoal colocar o link aí, Cláudia, para depois você conferir. Eu não sei se você tem alguma sugestão para dar, o Resulte. Eu tenho meu livro. Aí, ó. Perfeito. Mulheres do Brasil, a história não contada. São mais de 200 mulheres que eu fui levantando e que tiveram, assim, a trajetória apagada, diminuída, e aí, claro, aparecem muitas negras. Então, e também aparece, tem umas coisas surpreendentes, que nem quando eu estava fazendo a pesquisa do livro, eu achei uma deputada, uma mulher negra, envolvida em movimento sindical. Ela era do Sindicato das Datilógrafas. Essa mulher vai estar na Constituinte brasileira. Antes de ser decretado o Estado Novo, a Constituição de 34, essa mulher estava como deputada constituinte. Ninguém fala dela. Olha e aí. Assim como tem milhares, sabe? Assim, não é uma. Se eu falar, eu posso pegar o livro aqui, eu estava pegando aqui tentando levantar todas, mas olha tem várias aí, outras. Tem uma super dica para você. Tem várias outras. Tem a mãe do. Você falou de mãe, né? Do Tigre da Abolição. Tem a mãe de um. É tanto nome. Aqui em São Paulo, a gente tem um advogado negro, Luiz Gama. Luiz Gama, ele foi um cara revolucionário. Ele foi vendido, ele era liberto, ele nasceu. A mãe dele se chamava Luísa Maim. Ela era liberta. O pai era português, branco. O pai vendeu o filho, que era negro, que nasceu negro, por conta de dívida. O pai escravizou o filho era liberto. Quer dizer, liberto não, ele nunca foi escravo, o Luiz Gama. E ele vem cair aqui no Brasil, aqui em São Paulo, e aqui ele vai conseguir a liberdade dele e tal. E assim como ele conseguiu a liberdade dele, ele vai conseguir a liberdade de vários escravos que não podiam ter sido vendidos por conta da primeira lei, a tal da lei para inglês ver de 31, 32, do Feijó. E essa Luísa Maim, ela é uma malê, ela é muçulmana, e ela vai ter participação ativa no movimento malê que vai se insurgir na Bahia. Assim como ela, a gente tem, por exemplo, a Qualtune. Todo mundo fala da Dandara, que é mais quase um mito do que efetivamente uma pessoa de carne e osso. Pelo menos não há documentação. Aí, quando eu falo de mito, não há uma documentação que confie, que respalde a existência da Dandara. Em compensação, você tem a Qualtune, que era a avó do Zumbi. Essa existiu, tem documentação, era uma princesa guerreira africana que é presa, que ela é escravizada durante uma guerra entre tribos na África. Ela vem para o Nordeste brasileiro para ser uma reprodutora, uma escrava reprodutora. Ela consegue fugir, vai para Palmares e ela é reconhecida como uma princesa guerreira em Palmares. Ela consegue uma parte do território de Palmares para governar,
você tem registro dos bandeirantes que invadiram Palmares a respeito dela, então tem documentação a respeito dela, mas também é outra que ninguém fala. Uhum. Foi apagada completamente. Foi uma pessoa super importante, era uma matriarca que vai chegar no Zumbi. O Zumbi era neto dela, mas é uma pessoa que é esquecida. A Carmen Eugênia, nossa grande amiga aqui de Campos, ela está lembrando o seguinte, dessa falta de documentação que ajuda muito nesse processo de pesquisa, mas ela está lembrando da Maria Filipa e da Maria Quitéria. Muito bem lembrado, Carmen. Sim. E Paulo, eu vi você falando sobre as mulheres no Brasil, depois eu quero mandar para você, vou pegar seu endereço, aí é meu lado provinciano, é meu lado bairrista, porque eu e Paulo falamos sobre isso antes da live, gente. Deixem eu fazer aqui a venda de Campos para ele. Nós temos a história de uma mulher aqui chamada Benta Pereira, que eu falo que é uma história que deveria estar em todos os livros didáticos no Brasil, porque quando a gente estuda a revolta de Beckman, revolta de Vila Rica, por exemplo, a gente teve um levante em 1748 que foi liderado por uma família dos Manhãs Barreto, e essa família ela tinha como chefe uma matriarca, a Benta Pereira. Então, eu faço questão de te mandar esse livro aqui, ó, sobre a Benta. É uma mulher fantástica. Ela e sua família lideraram esse levante que culminou com a incorporação da capitania da Paraíba do Sul aos domínios da coroa, que isso não é pouca coisa. Quando eles lutavam contra os donatários à seca, que era um dos mais importantes de Portugal, né, desse reino, desse império ultramarino. Então, faço questão de te presentear com esse livro. Para quem sabe, a Benta Pereira está na próxima edição aí de Mulheres do Brasil. Olha, já falaram quando é que vai sair a segunda edição. É que essas mulheres não param de pular, assim. Toda hora surge uma. Benta O Pereira problema é assim, tem documentação. É que nem ganhar um livro desse teu é um presentaço, porque eu sei que vai estar documentado, entendeu? Você não saiu criando. Porque tem muito livro sobre mulher do Brasil que teve hora que eu desisti de algumas bibliografias. Nossa, porque quando não. você souber do processo de encontro com essa documentação, foi uma revelação mesmo na minha vida. E só para você ter ideia do que eu estou falando, a Mariana Barreto, que era filha da Benta Pereira, Paulo, ela enquanto ela tinha saúde para assinar, ela assinava Mariana Barreta e não Mariana Barreto, como forma de se afirmar enquanto mulher. E depois que ela ficou Legal. doente, não conseguia mais assinar, o filho já não assinava mais o Barreta, botava Barreto. Olha que interessante. Entendi. Que louco, que nem presidenta. Exatamente. Boa analogia. Mas olha, a gente já está com quase 1h30 de live. Eu tenho que liberar o Paulo, não tem jeito de falar sobre a Dona Tereza, sobre um monte de gente, mas eu já previa isso, não tem jeito. Eu só queria, tem uma pergunta que eu acho que é interessante, muita gente tem vontade de saber isso, que é uma conversa com o autor. Deixa eu ver aqui. O Luciano Caruso e a Yannick Araújo perguntando o seguinte: se você pode dar um roteiro de leitura dos seus livros, qual seria a melhor sequência para quem quer iniciar nas obras? Então, não existe, porque assim, eles se fecham neles mesmos, os livros, eles não são uma continuação. Uhum. O que eu sugiro é que as pessoas sigam a cronologia de quando eles do lançamento, entendeu? Então, a hora, aquele Mulheres do Brasil, ela independe não tem nada a ver com a família imperial. Então, independe da ordem, né? Se lê antes, depois e tal. Mas os outros, eu aconselho a entrar pela cronologia da escrita e do lançamento. Então, o Titiro Demonão, a biografia da Marquesa de Santos, Domitila, a verdadeira história da Marquesa de Santos, o Dom Pedro I, a história não contada, Leopoldina, a história não contada, e o Dom Pedro II, a história não contada. E a mulheres em qualquer momento, em qualquer ponto, assim. Fala aqui pra gente, já dá um spoiler. O que você está preparando para os próximos lançamentos? Então, pois é. O que tá uma coisa meio Frankenstein ainda. Eu quero abordar a infância. Então eu quero fazer isso por meio das princesas do Brasil. Fantástico.
ou as que tiveram o título de princesas do Brasil. Então, e desde a Maria I, pequena, então assim, o recorte seria até os 15 anos de idade. E aí todas elas, a Carlota, a Leopoldina, as filhas do Dom Pedro I, as filhas do Dom Pedro II, as índias brasileiras e as negras brasileiras. Então, também como aí seria as que não estavam, não eram nobres, elas foram nobres, mas aqui no Brasil elas também tiveram o título de origem. Então, por exemplo, a Coltune, que foi uma princesa lá, então como que era a vida dessa criança na África naquele período? Como que era a vida da, da Arco Verde, eu esqueci o nome, era uma princesa guerreira da tribo Tabajara em Pernambuco em 1510. Entendeu? Fazer essas ligações, mas o recorte seria até 15 anos de idade. Então é mostrar para a criança, entendeu? Tentar introduzir a criança, que é aquela coisa de educação patrimonial que a gente estava falando antes de entrar ao vivo, mas para criança. Maravilhoso, você é incrível. Paulo, deixa eu ler aqui para você saber o seguinte: parabéns pela live, vocês são magníficos. Essa live pede uma segunda edição, deixa eu ver mais aqui. Paulo tem que retornar em outros momentos, é um tema muito interessante. Enfim, sou completamente apaixonada pelas obras do Paulo Resutti, diz a Luciana Sá de Andrade aqui. A Gilza diz, live espetacular, sensacional, extraordinária. Só? Bem, né? Que bom que vocês gostaram. Obrigado por estarem aí até agora e ouvindo a gente. Não, e tem gente aqui, eu não consegui pegar, mas dizendo, te elogiando, falando que você é extremamente didático, que você passa o assunto de uma forma muito apaixonada, disseram aqui. Para te dizer. Obrigado. Muito legal. Paulo, para a gente fechar, além de te agradecer, eu queria, para quem está em casa, o Paulo, desde o início, ele abraçou a causa do arquivo, ele divulgou nas redes sociais dele, que tem um alcance imenso, a causa do arquivo. Hoje ele logo me perguntou sobre isso. E aí eu queria que você falasse, para a gente encerrar esse nosso bate-papo, eu não posso, né, não te perguntar isso, como é que você, enquanto pesquisador, que acessa esses documentos maravilhosos, às vezes a gente estava falando que nem sempre estão disponíveis em meio digital, como é que você vê essa cultura hoje, esse setor cultural, que se é que a gente pode falar assim, sendo tão maltratado, sendo tão judiado, sofrendo tanto? Quais são suas perspectivas, Paulo, do ponto de vista do pesquisador mesmo? As perspectivas são bem complicadas hoje em dia, eu diria, em todos os setores, né? A parte cultural, principalmente no Brasil, já não era assim a mais perfeita do mundo. Os arquivos não, que nem a minha experiência com o arquivo era com a questão do BNDES que eu te falei, né? Que eles tinham uma linha de crédito só para recuperação, administração, segurança de arquivos. Eu perguntei como é que estava hoje, né? Que seria uma ideia que me ocorreu. E aí também está minguando a questão do dinheiro para isso. A gente tem a nossa cultura e a nossa história sendo sucateada, né? Isso é a crise aqui em São Paulo na Cinemateca, que né, o governo federal não paga, o governo federal, não sei bem se é o governo federal ou é quem administra, mas enfim, está atrasado os pagamentos, ela está correndo o risco de fechar, quer dizer, a memória do cinema nacional, que é uma referência internacional, a Cinemateca de São Paulo, vai fechar. Se fechar, vai acabar a manutenção, vai acabar tudo, os filmes lá pode pegar fogo, o que vai acontecer com isso? Então, do mesmo jeito, então, quer dizer, está acontecendo aí em Campos, o que está acontecendo aí em Campos é o retrato do Brasil atual. É o descaso com a nossa história, é o descaso com a nossa cultura, é o descaso com a preservação, e o mais engraçado vindo de governo que fala de tradição. Né? E a gente não vê isso voltado na conservação da nossa história. Né? Os documentos vão se perder e a gente vai ver o quê? A gente vai montar nossa história em cima de história oral? Né? O que vai, se a gente não tiver o documento na mão?
é bem complicado. A gente está vivendo um momento muito complicado atualmente. Mas vamos torcer por dias melhores. Paulo, olha, eu quero te Sim, agradecer por esse momento fantástico, essa tarde incrível que você nos proporcionou. Te dizer que a gente com certeza te espera aqui em Campos, com então Goiabada, tá bom. Benta Pereira, Nina Aroeira, que são mulheres campistas fortes que você tem que acontecer. Eu falei sobre a Benta, mas eu também tenho que te falar sobre Nina Aroeira, vou te mandar algum Você tem material. material? Me manda material. Quem Vou te sabe eu me animo para fazer a segunda parte do Mulheres. Você vai ficar enlouquecido com ela. Você vai ficar enlouquecido com Campos, porque essa cidade é fantástica. Eu e meu barrismo aqui. Mas eu só Tá tenho que te bom. agradecer, tá, Paulo? Eu Muito que obrigada. agradeço vocês todos que ficaram até agora. Agradeço você por ter me feito convite. Muito obrigado mesmo pela oportunidade de estar aqui falando com vocês. Ai, que bom. Olha, gente, pessoal, agradecer a todo mundo que ficou com a gente até agora. Um beijo imenso. Lembrar que ao longo da semana o programa fica disponível na TV Câmara. A live também fica disponível, salva aqui na página do arquivo. Tem um monte de gente perguntando. Fica aqui salva para vocês. Quem quiser acompanhar mais informações, curtam lá a página do arquivo no Facebook e no Instagram. A página do Paulo também, que é cheia de informações legais, tá? Obrigada por tudo, obrigada por terem ficado com a gente e até a próxima semana, próxima. Até. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau.